E essa continuação do vídeo da ayahuasca, primeiro vídeo, eu falei sobre as experiências que foram difíceis, e nesse vídeo eu vou falar como eu superei essas experiências difíceis, esses traumas, e como que eu voltei a ir novamente pra ayahuasca agora com mais tranquilidade, sem aquele trauma, sem ficar barganhando com a ayahuasca, de ficar, ai, por favor, dessa vez não seja difícil, não sei o que, nananã, nananã. Na verdade, essa coisa de barganhar eu aprendi esses dias, essa última vez que eu fui, que eu até coloquei um vídeo aqui no canal, que é a minha 16ª vez na ayahuasca. E eu aprendi isso com meu professor de cabala, Mário, da Academia de Cabala Ancestral, em que ele fala que para os cabalistas não existe essa coisa de pensamento positivo, de ai, vai tudo dar certo. Não, eu não fui pra ayahuasca pensando, ai, tudo vai dar certo. Porque eu já crio uma expectativa. Porque se der alguma coisa de ruim, que eu considere ruim, eu já vou ficar, ai. O Mário trouxe essa ideia de que pensamento positivo não é bom. O que é bom é você entender que tudo que tiver que acontecer vai acontecer e que você não tá sozinho. Então eu fui pra ayahuasca com essa mentalidade de eu tô indo e vamos ver o que vai acontecer. Estou bem comigo mesmo, estou bem com a minha energia, sei dos meus ideais, sei quem eu sou. E o que for me mostrar, o que tiver que aparecer, o que tiver que acontecer, vai acontecer e eu sei que eu vou conseguir lidar com isso. E a vida tem situações amargas e doces e ela é feita desse jeito, de desafios, de dias de chuva e de sol. E é por isso que a vida existe assim, é o contraste perfeito. Então é aceitar que a vida é assim. Se a ayahuasca nos traz momentos amargos, a gente pode aprender com eles. Quando eu tive essas experiências, eu comecei a pensar muito por que isso acontecia comigo. E eu cheguei a milhares de conclusões, milhares de conclusões. Eu entendia que eu passava por isso porque eu era uma criança empata. Então, desde criança eu pegava as coisas, a culpa pra mim, tudo que acontecia de ruim à minha volta, eu pegava pra mim. E eu fui crescendo com muitas culpas acumuladas. Então, quando eu ia lá e ficava fazendo muitas limpezas, era porque eu estava limpando coisas que não eram minhas. Então, por isso que era muito difícil a ayahuasca. Porque era muita coisa que eu tinha em mim, era muitas coisas que não eram minhas. E eu ficava lá limpando coisa que não era minha, meu Deus. Mas a verdade é que eu sou uma semente estelar. Aí, vou mostrar o desenho de novo. A ayahuasca é como a vida. Antes da gente encarnar aqui no mundo, a gente escolhe encarnar no mundo. Antes da gente ir pra ayahuasca, a gente escolhe ir na ayahuasca. E a gente sabe dos desafios, a gente sabe que vai ter contrastes. E é a forma que a gente consegue lidar com esses contrastes. Tem uma carta do tarot que ela tem essa energia. Talvez ela não seja lida assim literalmente, mas que ela traz essa energia. Vou mostrar pra vocês. O 2 de ouros. Eu sou muito apaixonada pelo 2 de ouros porque ele me ajudou muito. E ele me ajuda ainda, eu gosto muito dele. O 2 de ouros, ele fala muito sobre você equilibrar as coisas que a vida te dá. Tá vendo que ele tá equilibrando, ele tá com o pé no chão, um pé fora. Essa carta no tarot do Osho é o momento a momento, em que também tem essa energia de leveza, de você brincar com a vida. A vida vai te dar momentos desafiadores, amargos, doces. E a gente tá sempre querendo momentos doces na vida. Mas se não fossem os momentos difíceis, a gente ia ser um otário, um Zé Povinho. Então, o 2 de ouros, ele vai trazer essa energia de você saber brincar com a vida, com o fluxo da vida. Ele traz muito essa energia de fluxo, assim, agora a vida tá me dando muitos recursos, poucos recursos, então pra ele tá bom, sabe? Pra ele não fica bravo com as coisas, tipo, nossa, isso aqui que aconteceu, essa tragédia. Não, ele pensa, agora é uma tragédia, então, ok, o que isso quer me mostrar? Agora a vida tá me dando esse doce, esse momento lindo, estou cheio de dinheiro, com saúde, que legal. Nossa, agora a vida tá me dando esse momento que eu tô sem dinheiro e sem saúde. Ok, nossa, ruim, mas o que isso quer me mostrar? Como vamos, sabe? Ele não fica, ele não tem resistência para as coisas, para o fluxo, porque a vida sempre traz um fluxo. Sim. E se a gente sempre resistir às coisas que a vida nos traz, a gente vai estar sempre brigando com tudo.
Então, a ayahuasca me trouxe essa energia do 2 de ouros, que é essa energia de você seguir o fluxo da vida, seguir as coisas que a vida te dá. É você aceitar as coisas que a vida te dá. É de você ir na ayahuasca e ir com essa energia de o que a ayahuasca pode me mostrar. E não, a ayahuasca vai ser linda, vai ser incrível, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí fica nessa coisa, nessa limitação. E a ayahuasca te mostra uma coisa que você não quer ver, você cria essa resistência, e é por causa dessa resistência que você vai e entra nesses estados horrorosos de inferno. E por mais que tudo isso possa nos levar a algum lugar de sabedoria, a gente não precisa passar por isso. Eu não acho que seja normal a gente passar por essas situações de tanta dor, de tanto sofrimento na vida ou na ayahuasca, e que as coisas podem ser mais leves. Então, eu não vejo a ayahuasca de um jeito totalmente nessa coisa de ilusão, assim, quando você vai nesses lugares, você fica vendo que as pessoas conversam de um jeito que não é muito prático. E que às vezes tem gente que realmente passa muito mal e que depois fica mal, que vai ter que vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, essas coisas, que tem até casos de morte, tem casos de manipulação na ayahuasca, casos de várias coisas. E a gente precisa ir na ayahuasca com esse pensamento, com essa ideia espiritual, mas também entendendo que nós somos um ser físico. E espiritual, energético, tudo é a mesma coisa, mas entra muito num lugar muito espiritual demais. E a gente esquece que a gente é um ser físico, químico. E as pessoas lá vão falar, você passou mal por causa disso, porque você tinha que ver isso, vivenciar isso. E é assim que entra no processo de cura, não sei o quê. E às vezes não, gente, não precisa ser tão difícil. Hoje eu percebo que eu passei por isso porque eu acabei indo de formas erradas. Eu ia lá mesmo estando mal, com depressão, eu tava indo lá. Eu ia em lugares que eu nem sabia se era bom, que eu nem me sentia acolhida. Então, pra você passar a mão na ayahuasca é fácil. Lugares que você não se sente acolhido. Lugares que tem músicas que você não se sente confortável, músicas horrorosas que colocam lá. E você não se sente identificado, você se sente mal. Pessoas na ayahuasca com má índole. Eu sinto compaixão todas as vezes que eu vou na ayahuasca. E a gente acha que todo mundo sente o mesmo que a gente. Mas tá cada um vivendo o seu processo. Então não é só porque é um xamã, porque é um indígena, porque é um mestre, um guru, que a pessoa tem amor no coração. Às vezes a pessoa para na quinta dimensão. Na Cabala a gente aprende 10 dimensões. Vou trazer um vídeo sobre isso. E às vezes a pessoa parou na quinta dimensão. Mas ainda é um lugar egoísta. Ela já sentiu uma paz, já sentiu isso, aquilo. Mas ela não foi ainda na 10ª dimensão de sentir que ela é um com o todo. E não tem esse desejo de compartilhar amor. Tem o desejo só de manipular os outros. E dentro da ayahuasca tem muita gente manipuladora. E também existem ataques espirituais na ayahuasca, quando o lugar não é bem centrado. E isso acontece porque nós estamos aqui encarnados no mundo nesse corpo físico, em que nosso espírito se materializou no corpo. Então acho que o corpo é o espírito. Eu amo meu corpinho. Então, existe um mundo invisível em que existem seres que estão mal, igual a gente aqui, que tem pessoas muito más, vivendo na miséria, vivendo numa pobreza interna. Existem seres que desencarnaram, que estão vivendo a partir da energia ruim dos outros, sugando os outros. É muito louco como o mundo funciona. Então existe sim ataques espirituais. Então acredito que esse mal-estar todo que eu tive pode ter sido por causa disso também. De ter sido ataques espirituais. Então eu vejo que são vários fatores pra gente passar tão mal e entrar nesses lugares estranhos. E isso leva a gente a ficar traumatizado, porque imagina, você tá lá vivendo a sua vida, depois você vai pra uma experiência em que você vai pra um lugar que você não entende, que você começa a passar muito mal. Isso mexe muito com a nossa cabeça. E agora eu vou falar pra vocês o que eu fiz de fato que me ajudou. E isso você usa pra qualquer coisa da sua vida, qualquer trauma, qualquer apego. Revelações. É muito simples. Eu via que a ayahuasca me trazia as coisas. Depois que eu fui nesses lugares da ayahuasca, que eu passei mal, eu comecei a ficar perturbada de sentir que eu continuava na força. Tinha dias que eu fechava os olhos pra dormir e parecia que eu tava entrando na força. E eu ficava assim, meu Deus. E eu não entrava numa força boa, linda, mágica. Eu entrava naquele lugar de sofrimento. E eu ficava assim, meu Deus. Que é isso? Quero sair daqui, quero sair. Eu comecei a ficar perturbada.
Comecei a ficar assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A ayahuasca que me ajudou tanto, também me atrapalhou muito. Mas tudo tem um porquê, porque eu ficava assim, eu não posso me lamentar por alguma coisa que eu fiz. Eu tomei a decisão de ir até lá. Eu sabia que poderia acontecer coisas do tipo, e agora eu vou enfrentar isso. Porque eu acredito que tudo acontece é pro meu bem, e se isso aconteceu, eu vou conseguir superar isso. E isso vai me fortalecer, e eu vou poder ajudar outras pessoas. Que é o que eu tô fazendo aqui, espero que eu ajude outras pessoas. Eu percebia que tudo na vida, tudo, vinha a sensação. Eu fechava os olhos e começava a entrar na força. E eu me apegava, o sofrimento vinha daquele apego. Então eu percebi que se eu olhasse para aquilo que estava passando e não me identificasse com aquilo, aquilo ia embora. Então eu comecei a entender que tudo na vida que eu sofria era porque eu estava me identificando. Então vinha um trauma, alguma coisa que você passou. Aí aquela vez que eu fui na ayahuasca e fiquei sentindo dor, aí você começa, ai meu Deus, aquela vez, ai meu Deus, ai meu Deus. Você criou um apego e você começa a sofrer por causa disso. Aí vai vir imagens mentais, imagens do monstro. Aí você olha pro monstro. O que você sente? Ok. Tá sentindo? Não se identifica? Isso passa. Eu comecei a perceber as coisas dessa forma. E isso pra tudo, paixões. Uma vez eu estava apaixonada e eu percebi que toda vez a minha mente trazia a imagem dessa pessoa. Aí vinha a pessoa, vinha a gente juntos, via não sei o quê, construindo aquelas construções mentais, aquelas obsessões. Ai, a gente vai ter uma família, a gente vai morar não sei aonde, vai não sei o quê, vai se beijar, vai não sei o quê. Aí eu, tá, mas isso é um pensamento. Isso tá acontecendo de fato? Não. Aí eu observava o pensamento, eu apenas observava ele e não me identificava. E quando eu via as sensações da ayahuasca, ai, tô com medo da ayahuasca. Ai, meu Deus, eu tô triste. Ok, a tristeza é uma sensação. Então eu comecei a observar. Porque tudo começou de um lugar de eu não ficar falando mal da ayahuasca, de eu ficar me lamentando por algo que aconteceu. Por eu não querer ficar me lamentando por algo que aconteceu que eu escolhi. Então eu escolhi ir na ayahuasca, e agora que a ayahuasca me levou pra um lugar ruim, que eu considero ruim, que eu considero feio, eu vou ficar, ai, porque eu tô traumatizada, porque a ayahuasca me deu não sei o quê. Ok, mas eu não quero ver de um jeito muito espiritualizado essa pessoa, ai, porque às vezes a ayahuasca deu muito ruim pra você mesmo e foi muito difícil. Eu sinto muito mesmo por você. Eu superei essas coisas, talvez a sua experiência tenha sido muito pior que a minha. Mas sair desse lugar de lamentação, de ficar, ai, ayahuasca, um lixo, ayahuasca, não sei o quê, o lugar que eu fui lá, o xamã, não sei o quê. Aceita que você fez isso, aceita que você fez essa escolha. Aceita que a vida te deu isso. Isso pra todas as coisas da vida, às vezes a vida vai te dar coisas horrorosas. E nós precisamos aceitar esses momentos que a vida nos traz coisas amargas. Como na ayahuasca, como uma situação em que você foi roubada, que você foi estuprada. Tem momentos assim que acontecem essas coisas horríveis. E você cria apego a tudo isso. Mas a vida é linda, a vida pode ser cada dia, segundo a gente pode se transformar e viver uma vida linda. Se a gente vive no nosso passado, coisas do passado, a gente sempre tá vivendo traumas. Mas esses traumas, esses momentos amargos, essas dificuldades, elas servem para nos fortalecer. Eu não quero passar pano pra ayahuasca ou pra lugares e achar que é tudo uma coisa espiritual que aconteceu. Eu não acho normal ficar passando mal assim, não. Não acho normal. Mas eu passei. Eu passei mal e eu falei, não quero ficar assim. Era igual a depressão. Tenho depressão, o que eu faço pra sair da depressão? E foi a mesma coisa. Você percebe que é tudo uma coisa que você vai construindo, construindo. Você sai da ayahuasca traumatizado. Ai, essa experiência foi horrível, essa experiência foi horrível. Mas a experiência horrível que você teve na ayahuasca é como se fosse a mesma experiência horrível que você teria na vida mesmo. Que foram exemplos que eu já dei. Então você pega esse momento que foi difícil, ou que você se apegou, gente. Pode ser tudo. Todos os apegos. Pode ser apegos a que você não gosta da sua mãe, do seu pai, que foi traumatizante, o convívio com os seus pais, com o seu ex-marido, com não sei quem, uma situação horrível que você viu e que você não queria ter visto. A gente só sofre porque a gente cria apego a essas situações. Eu acho que quando as pessoas vão na ayahuasca, realmente pode mudar a psique, pode mudar várias coisas, a química do cérebro. Essas coisas que realmente pode levar a um lugar da pessoa ficar mal da cabeça. Mas hoje, com o que eu vivi, eu percebo que as coisas que a gente fica mal da cabeça também são apegos que a gente tem. Tanto coisas como depressão, bipolaridade, ansiedade,
coisas que eu sentia que eu tinha, eu percebia que era tudo apego da minha mente. Identificação com a minha mente. E pra vocês entenderem um pouco melhor, é porque eu dei todos esses traumas, essas coisas, e tudo é muito simples de ser resolvido. É simples, mas é desafiador porque é um trabalho contínuo. E depois que eu parei de me identificar e comecei a superar os meus medos da ayahuasca, os meus traumas, minhas paixões, meus apegos, depois que eu já tava melhorzinha, eu fui ao Vipassana, o retiro de meditação de 10 dias em silêncio, em que a gente aprende como o Buda se iluminou. E foi lá que eu aprendi muito melhor essa coisa que eu já estava fazendo antes sozinha, sem ninguém ter me falado, porque o Buda ensina que o sofrimento vem a partir do apego, que primeiro vem as sensações do corpo, depois a mente julga aquela sensação como boa ou ruim, cria o apego, e a gente tá toda hora criando apego. E quanto mais apego a gente tem, mais difícil é de sanar esse apego, de se libertar desse apego. E esses apegos, eles são chamados de Sankhara, lá no Vipassana. Existem várias linhas do budismo, mas lá no Vipassana a gente chama de Sankhara. Outras pessoas chamam de Samskara, mas não importa. Enfim. Eu tenho 3 vídeos aqui no canal sobre o Vipassana. Gente, é muito simples. Lembra que eu falei que eu fechava os olhos e começava a entrar na força, entrar no sofrimento? Então, vem as sensações, vem as visões. Ah, isso aqui é feio. Mas tudo é impermanente. Se eu fecho os olhos e entro na força, eu observo o que tá vindo. Quais imagens, quais sensações. E eu observo tudo isso com equanimidade, sem criar apego ao que aparece pra mim. Isso pra tudo na vida. Quantas vezes a vida dá coisas lindas e a gente se apega, eu quero isso pra sempre, isso é incrível, não sei o que. Deu uma coisa amarga, não. Agora eu sou puro trauma, sou depressão, sou ansiedade, sou bipolaridade, sou tudo de diagnósticos aí, eu sou tudo. E você cria aquilo, eu sou isso. É bom o diagnóstico pra você sair dele. Nossa, eu tô com depressão, tá? Como eu saio dessa porra? Isso não é de Deus. Sai disso. Pelo amor de Deus, sai. Sai. Gente, eu consegui, hein? Eu sou uma vencedora. Ai, o meu bíceps. O bíceps eu não tenho ainda, mas um dia ele chega. Um dia ele chega. O mais importante já chegou aqui dentro. Essa coisa do desapegar desses pensamentos, dos sankaras, dos apegos, é muito simples. Quando o Buda me ensinou, eu fiquei assim, era só isso. E a gente sofrendo à toa por tudo que acontece, é tudo sofrimento, sofrimento, sofrimento. E eu percebi que toda vez a vida nos dá coisas amargas e toda hora a gente tá sofrendo. E quando dá as coisas doces, a gente sofre também porque a gente quer apego. Se é bom, a gente quer pra sempre. Se é ruim, a gente odeia, a gente abomina, a gente, eu odeio isso aqui. E a gente tá sempre brigando com as coisas. Então, o 2 de ouros, ele nos ensina a ser leve, a brincar com a vida, com as coisas que a vida nos dá. É assim que eu interpreto o 2 de ouros, tá, gente? Estou estudando para ser taróloga. Alright. O 2 de ouros me ensina muito. Porque às vezes eu sou muito... Esse aqui, ó. 10 de paus. O 10 de paus é foda, cara. O 10 de paus, ele é muito... Aí o 2 de ouros vem e fica assim... Mano, fica em paz. Você tá em paz? Você tá em paz? Gente, então foi assim que eu superei os meus traumas. E a última vez que eu fui na ayahuasca, eu tava com medo também, já, porque se eu vou sofrer, não sei o que, não sei o que. Daí eu vi a mensagem do meu professor Mário no mesmo dia, dele falando sobre o pensamento positivo é uma ilusão, que a gente tem que aceitar a vida como ela é. E se ela nos traz coisas amargas, a gente tem que entender que aquilo tá nos mostrando algo. E da gente não se pegar às coisas. E que não importa as coisas mais difíceis que estejam acontecendo, elas acontecem por um motivo. Que o caos tem uma ordem. E que a gente não tá sozinho. Então, às vezes, a vida nos traz coisas amargas que é pra gente superar. Se você cria apego a essas coisas e ficar, eu fui na ayahuasca e eu passei muito mal. E porque não sei o que. E aquele xamã. E aquele guru. E aquele não sei o que. Não que você não vai entrar nesses lugares de apontar as pessoas que realmente foram feias, manipuladoras, de entrar nas burocracias do mundo e apontar para essas pessoas porque não foi bom, realmente não foi bom, mas entrar no lugar de entender que você passou por isso, que você pode superar tudo e não
entrar agora no lugar de, meu Deus, agora eu tô na esquizofrenia, eu tô na depressão, eu tô não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque tudo é impermanente. O maior sofrimento é porque a gente se apega a essas sensações. Gente, esse foi meu relato. Talvez outras pessoas tenham passado por situações diferentes, em que realmente tenham acontecido coisas muito mais graves. Mas eu passei por situações bem feias também, de xamãs me manipulando. Xamãs, uma pessoa que se considerava um xamã e tentou me manipular para que eu pudesse casar com ele, falando que eu era muito difícil, que eu tinha muitos problemas, que eu só conseguiria me curar com ele, estando com ele. Os bagulhos assim, bizarro. As pessoas bizarras. E a gente precisa criar muita postura no mundo, tanto nesse lugar mais espiritual, quanto no lugar de ter mais ação, de ter mais firmeza, de ser dura com as pessoas também, não só ser mansinho, fofinho, sabe, esses lugares espirituaizinhos que ficam mansinho, fofinho. Não, a gente precisa também ser duro com as pessoas. Não é só ficar entrando nesse lugar de ser mansinho, de ser um anjinho, ó, aqui, ó. Ai, como eu sou fofinho e meiguinho e mansinho. Não, mano, a gente também, ó, é o pecado. A gente também é duro. A gente mata pra sobreviver. A vida é assim no planeta Terra. Se alguém te manipula assim, mano, você vai ter que ser duro com essa pessoa. E ter compaixão, saber que as pessoas são ignorantes e a gente é ignorante porque o mundo é foda, cara. Às vezes a gente não sabe o que tá fazendo, a gente tá perdido e a gente tá cada vez buscando mais o caminho de volta pra casa. Nossa, que dá sermão, né, no final. É isso, gente. Tchau. E vamos buscar o caminho de volta pra nossa verdade. Com essas energias aqui. E com o 2 de ouros também. Gente, estou fazendo leitura de tarô. Quem quiser fazer leituras comigo, entre no meu Instagram. Miraculo Rosa. Beijo, gente. Tchau.